Olá pessoal, caminhando então no nosso curso que agora tratando dos crimes dolosos contra a vida, e nós já estamos na participação em suicídio, já vimos as substanciais modificações por efeito de uma lei que modificou o artigo 122 e também inseriu vários parágrafos, em número de 7 no artigo 122, conforme vocês estão acompanhando aí no nosso curso. Agora chegou o momento de nós conversarmos sobre combinação de suicídio. E, classicamente, nas doutrinas é dito que, como exemplo, A e B combinam o suicídio. Qual que é a solução desse problema? A solução desse problema é quem executa os atos. Então, A e B combinam o suicídio. Se combinaram o suicídio, é porque houve instigação recíproca, né? Um influenciou o outro. Então, em conclusão, em umas palavras triviais, vai sobrar crime aí. Então, pensamos na hipótese que é dada pela doutrina. A e B se trancam num quarto onde tinham uma torneira de gás. Então, num quarto hermeticamente fechado, A e B ali se trancam e tem uma torneira de gás. Qual que é a solução do problema? Vai depender aí de quem abrir a torneira. Na primeira hipótese clássica, A e B trancado num quarto. A abre a torneira e morre. B sobrevive. B responde por participação em suicídio em relação a A. Tá certo? O A aí morreu. Então, extingue a punibilidade pela morte. Mas no segundo caso, A abre a torneira e sobrevive. B morre. A responde por homicídio, pois foi ele quem executou o ato de execução do crime. E, portanto, a conduta de A não se tipifica no crime de participação em suicídio, mas de homicídio mesmo. A terceira hipótese, e veja bem que essas questões aqui, principalmente para concurseiros ou AB, A e B juntos abrem a torneira, os dois sobrevivem. Qual a solução? A responde por tentativa de homicídio contra B. E B responde também por tentativa de homicídio contra A. Agora é que surge o problema, por quê? Porque a questão estava definida. E a modificação que tivemos, então, lá no artigo 122, vai trazer uma problemática para que seja solucionado aí tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, porque a questão é nova. A abre a torneira e os dois sobrevivem. A tentativa de homicídio contra B. E B depende. Se A sofreu lesão grave, B responderia por participação em suicídio consumada. Mas e agora, se A sofreu lesão leve ou não sofreu nada? Qual que era a posição anterior? B não responderia por nada, pois o artigo 122 não admitia tentativa. Mas agora, a doutrina falando em concurso formal, em admissibilidade de tentativa, se A sofrer lesão leve ou não sofrer nada, a doutrina e a jurisprudência talvez inclinará a decidir que A responderá por quê? Por tentativa de participação em suicídio, que não responderia antes da modificação do artigo 122 e seus parágrafos. Mas vejam bem, atenção, vamos refletir, estudar e pesquisar, porque isso é novo, contemporâneo, a lei é nova. E aqui eu estou lançando com coerência, dizendo porque os manuais clássicos aí de direito penal têm escrito que esse novo tipo penal com a nova redação, né, esse tipo penal com a nova redação, tem admitir tentativa. Se for o caso de admitir tentativa, aqui nós podemos dizer que haverá tentativa de participação em suicídio. É uma questão importante
para vocês aí começarem a pensar nesse tema. Agora estamos passando para estudar o infanticídio. É o artigo 123 do Código Penal brasileiro. O sujeito ativo é a mãe, a parturiente, obviamente. O sujeito passivo é o nascente, aquele que está nascendo. Ou o neonato, logo após o parto. É aquele, o neonato, aquele que acabou de nascer. Nós já vemos que, como tem a mãe, é um crime próprio no sujeito ativo, como parturiente. Mas no sujeito passivo, nós vimos é o nascente e o neonato. Também são sujeitos passivos próprios. Né? Então aqui nós temos o que poucos na doutrina denominam, mas é um típico caso de crime bipróprio, onde os dois sujeitos, tanto o ativo quanto o passivo, são próprios. O nosso código, é bom que se diga nesse momento, adotou o critério fisiopsicológico. O que é isso? Que é a mãe matando o nascente e o neonato sob a influência do estado puerperal. Exigem-se, portanto, as condições fisiológicas e psicológicas que sejam abalados da mãe, o lado psicológico e o lado fisiológico. Quando é só o lado psicológico que está abalado, em alguns países adota, mas, por exemplo, estou psicologicamente que vou matar para preservar a honra. A mulher acaba cometendo esse crime. Aí, no Brasil, não vai dizer que ela está sob a influência do estado puerperal. Afastou a influência do estado puerperal, o crime é de homicídio e não de infanticídio, cuja pena é maior. No Brasil, se matar só sobre a influência do estado psicológico, matar para preservar a honra, está abalada porque é uma mãe solteira e mata o próprio filho, aí vai responder, responder por homicídio. E pode ser homicídio privilegiado por motivo de relevante valor moral, que nós já estudamos quando estudamos o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Então, no Brasil, o critério adotado é o fisiopsicológico. O abalo na mãe há que ser físio e psicológico ao mesmo tempo. Qual o bem jurídico protegido? É a vida extrauterina, que se dá com o início do rompimento do saco amniótico, ou seja, que se dá com o início do parto. Então aqui chega um momento que nós já falamos do homicídio, mas principalmente falando agora especificamente do infanticídio. Se matar a vida intrauterina, nós estaremos pensando num crime de aborto. Extrauterina, quando inicia o rompimento do saco amniótico, nós podemos ter ou um homicídio ou um infanticídio. Será infanticídio se for mãe, como sujeito ativo, como sujeito passivo nascente e neonato, e se essa mãe estiver sob a influência do estado puerperal, que nós já sabemos que o Código Brasileiro adotou o estado fisiopsicológico. Uma questão polêmica, mas que quero passar para vocês, é assim: é possível, por exemplo, o infanticídio com a criança ainda dentro do ventre materno? Ou até homicídio com se não for sob influência do estado puerperal? Há quem diga que sim. Por quê? Então, há possibilidade de eu falar, vou matar a criança, dar um chute na barriga da mãe, e já ocorreu, a vida já é extrauterina. Por quê? Porque ela poderá ter ocorrido em que momento? Após o rompimento do saco amniótico. Aí estamos diante de infanticídio ou homicídio, dependendo das circunstâncias do caso. Então, em conclusão, o que é o estado puerperal? É o conjunto de perturbações físicas e psíquicas sofridas pela mulher em decorrência ou em razão do parto. Perturbações físicas, dores, perda de sangue, perturbação psíquica, insegurança. Mas a mulher, para ser infanticídio, a mãe, ela tem que estar sob a influência do estado puerperal. Qual que é a grande pergunta que surge aqui?
quanto tempo dura o estado puerperal. Não há regra fixa. Depende de perícia. Quando cessa o estado puerperal, que aí a mãe poderá também praticar não mais um infanticídio, mas sim um homicídio. Quando cessar o estado puerperal. E quando cessa? Cessa quando vem a fase de bonança, ou seja, quando se restabelece na mãe o instinto maternal, tá certo? Aí poderá a mãe também, se estiver restabelecido o instinto maternal, se veio o estado de bonança, já cessou a influência do estado puerperal, ela também poderá estar praticando homicídio e não mais infanticídio. Portanto, tem que ter a elementar influência do estado puerperal para caracterizar o crime de infanticídio e não de homicídio. Pessoal, a jurisprudência presume a influência do estado puerperal. Quando vocês estudam a questão de relativa de prova, vem a presunção juris tanto ou presunção juri et deuri. Então essa presunção é juris tanto, é relativa. Assim, então, em conclusão, presume-se juris tanto que a mulher sempre estará sob a influência do estado puerperal. Assim, compete ao promotor de justiça, autor da ação penal pública, então, comprovar que a mulher não está sob a influência do estado puerperal, ou seja, provar o contrário. E aí será crime de homicídio e não mais, então, de infanticídio, porque se não estava sob a influência do estado puerperal, há sim crime de homicídio. Para encerrarmos essa aula e para nós chegarmos ao entendimento de um tema muito importante, nós falamos, então, tá, mulher sã, sadia, homicídio. A mulher sob a influência do estado puerperal, infanticídio. E se a mulher estiver com psicose puerperal, aí ela é inimputável. Inclusive, penso que o correto é que o juiz reconheça essa absolução na própria decisão interlocutória de pronúncia e sequer mande ela a júri, porque na fase de pronúncia é conveniente o reconhecimento da psicose puerperal, ou seja, da inimputabilidade e, portanto, há o quê? A absolvição sumária. E assim nem ao tribunal do júri ela irá. Correto? Isso é muito importante nós aprendermos. Embora seja uma matéria tecnicamente mais de processo penal, mas dentro do conjunto da obra aí, especialmente direito penal em conexão com o processo penal, nós entendermos essa questão da decisão interlocutória de pronúncia, a que tenho referido por diversas vezes, diversas passagens nessas nossas aulas. Então, pessoal, vamos estudar, as provas estão chegando, atenção, não deixem acumular e bons estudos a todos e todas. Um abraço.